bastante para poder me alcançar, né? Nós vamos tratar hoje um assunto, irmãos, teológico, e eu quero fazer a leitura, na verdade, de 3 textos, né? 3 versículos, na verdade. E aí, o primeiro versículo está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1 e o versículo 2. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que há de dar fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Segundo texto, eu quero fazer a leitura, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 29. Mateus 5, versículo 29. Diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Próximo texto, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 13, 14, 15 e 16. Amém? Diz assim: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és santo, maravilhoso. Rendemos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, a nossa adoração, o nosso louvor. Meu Deus, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, abrir, ó Deus, o nosso entendimento. Pai Celeste, que possamos aprender mais e mais de Ti, que o Senhor venha, Senhor Deus, ter liberdade em nossas vidas. Pai Celeste, que fala conosco através dessa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que abençoe cada um dos teus irmãos, ó Pai, cada um dos teus filhos. Eu clamo por eles, clamo por minha vida, clamo pela tua igreja, e faço isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Meus irmãos, podeis assentar? Meus queridos, hoje nós vamos falar em um tema teológico. E na escola dominical de domingo, eu fiz a seguinte pergunta para os irmãos que aqui estavam: quem tem o costume, ou quem tem o hábito, ou quem já leu a Bíblia Sagrada toda? E alguns irmãos se manifestaram. E aí eu perguntei quem que já meditou, porque uma coisa é você ler a Bíblia, certo? Outra coisa é você meditar na Bíblia. E com base na escola bíblica dominical, eu achei por interessante, por bem nosso, de nossa igreja, de nossas vidas, aprimorar essa questão de estudar a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu preciso dizer para os irmãos é que não basta apenas ler, nós temos que meditar na palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada mesmo diz que nós temos que meditar nela dia e noite. Ou seja, constantemente nossa vida tem que ser de meditar na palavra pura, que é a palavra de Deus. Bom, e hoje eu quero falar sobre hermenêutica, irmãos. A hermenêutica está ligada à teologia. E para que nós possamos entender o que é, eu preciso explicar o que é teologia. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos falar sobre teologia, né? Hoje, eu estava até falando com o irmão Sinomar aqui, hoje vai ser
um culto de ensino, uma aula, né? Vai ser uma aula. Aí eu falei para ele assim: irmão, tem muita coisa para me falar. Aí ele falou assim: pastor, mas uma hora quase não dá tempo, vai sobrar coisa, vai sobrar mesmo. Meus amados irmãos, teologia. O que quer dizer teologia, pastor? A palavra teologia, meus irmãos, ela é dividida em duas. Primeiro, tel, que do grego quer dizer Deus, divindade, algo sagrado, algo que é verdade. Tel pode se entender como Deus. E a terminação logia, que é a complementação da palavra, vem do grego de logos. Logos, por sua vez, significa estudo, significa palavra, significa conhecimento. Assim, nós entendemos que teologia deriva dessas duas palavras: conhecer a Deus, aprender a Deus, estudar sobre Deus. Se você for traduzir literalmente ao pé da palavra, significa o estudo de Deus. Entendemos o que é teologia? Pronto. Porque quando a gente fala assim: o fulano de tal é formado em teologia, quando a pessoa tem um conhecimento teológico, quer dizer que ela aprofundou no conhecer a Deus. Ela dedicou ali 4 anos da sua vida aprimorando o seu conhecimento em Deus. Qual é o principal livro do teólogo? A Bíblia Sagrada. A gente sabe que tem ramificações, né? Tem aí livros cristãos que são usados para entender a Bíblia, mas o livro principal é a Bíblia Sagrada. Se eu quero conhecer Deus, se eu quero estudar, se eu quero conhecer o meu Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Pastor, mas foi o profeta fulano de tal que escreveu, foi o fulano, o apóstolo que escreveu. Sim, mas tudo direcionado por Deus, inspirado por Deus. Portanto, meus amados irmãos, quem é cristão, quem é servo, quem é crente, sabe que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? Vamos adiante. Então, dentro da teologia, nós temos a hermenêutica. Pastor, é só dentro da teologia que tem hermenêutica? Não. A hermenêutica é o estudo da palavra, é o conhecer da história, é o conhecer da matéria. Hermenêutica é o estudo que interpreta a matéria. Portanto, se eu falar a hermenêutica bíblica, eu estou exercendo a interpretação da Bíblia. Se fôssemos falar sobre a medicina, a hermenêutica médica vai estudar o quê? Livros teóricos sobre a medicina. Então, a hermenêutica é o ato de você interpretar, no caso da hermenêutica bíblica, a Bíblia. E dentro da hermenêutica bíblica, meus amados irmãos, nós precisamos entender que por mais que eu não vou vir aqui pregar hermenêutica, por mais que eu não vou vir aqui pregar teologia, eu preciso saber o que a Bíblia diz. A interpretação bíblica diz muito sobre quem você é como cristão. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus, podemos ter dentro de um pequeno versículo várias interpretações. Agora, qual é a raiz daquele texto? Como que eu vou discernir se aquele texto diz o que o pastor falou? Ou como vou saber se aquele versículo, o mesmo versículo, diz aquilo que o diácono, o presbítero falou? E aí, meus amados irmãos, entra o estudo teológico, entra o discernimento com base na hermenêutica. A hermenêutica é a compreensão do texto, e no caso a Bíblia Sagrada, que contém a palavra de Deus. E meus amados irmãos, nós vamos tirar de dentro de hoje desse ensino métodos específicos para interpretarmos a palavra de Deus. O texto como ele é, não é o texto como eu acho, não é o texto como eu imagino, mas sim o texto como ele é. Com qual objetivo, pastor? Para evitarmos erros ao interpretarmos a palavra de Deus. Porque quando eu passo
a meditar na palavra de Deus, irmão, a gente, como leitores da palavra, a gente viaja, entre aspas, né? Viaja naquele versículo, naquele texto. E aí, se a gente não tiver uma base sólida, nós começamos a imaginar muitas coisas que o texto não diz. Começamos a criar muitas situações que a própria palavra não diz. Entender os diferentes tipos de texto bíblico é importante para a vida cristã. Dentro da hermenêutica, meus amados irmãos, existe uma palavrinha chamada exegese. É X-E-E-G-E-S-E. Exegese. O que é exegese? A exegese é a prática de você interpretar textos. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que eu vou trabalhar com a interpretação de texto ao fundo, a raiz. E para mim entender especificamente o que cada texto me diz, eu preciso fazer o que, irmão? Conhecer a palavra de Deus. Aí eu volto lá na escola bíblica dominical. Qual é de nós, cristãos, independente do tempo de cristianismo que nós temos, que já leu a Bíblia Sagrada? Se você for parar e meditar, você está crendo em um Deus, e aqui eu estou imaginando que nem todos nós, só imaginando, eu imagino que todos nós já lemos, que nem todos nós, pastor Eduardo Barbosa, já leu a Bíblia por inteiro. Agora uma pergunta que eu faço para você é: você serve um Deus, você crê em um Deus, mas você nunca leu a Bíblia, que é a palavra desse Deus? Você já se perguntou, irmão? Pastor, mas se eu sentar para ler, de repente me dá um sono. Pastor, mas se eu sentar para ler, de repente me bate o cansaço. Irmão, é assim mesmo. Mas é necessário você conhecer o seu Deus. É necessário você saber quem é o seu Deus. E aqui na escola dominical nós falamos o seguinte: nós estávamos falando sobre o ide do Senhor, o pregar a palavra do Senhor. E se na hora que você está pregando a palavra de Deus para alguém, ele te faz uma pergunta que está na Bíblia Sagrada, e você, por não conhecer ou não saber, não sabe explicar para ele o que é? Já pensou? Então são situações que nós devemos estar preparados. E o entender e o compreender a palavra, irmão, faz parte da vida cristã. Então, com base nisso, nós podemos, irmãos, separar aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que eu acho que é da palavra de Deus. Primeira coisa, tira o achismo. A leitura bíblica não pode ter o acho. A leitura bíblica não pode ter será, o talvez. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é e ponto. A Bíblia mesmo diz que ai daquele que altera ou que coloca um tio ou uma vírgula nesse texto. Então a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu não posso achar, eu não posso supor, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Amém? É assim. Tem pessoas que, quem já participou de aula teológica sabe que é assim. Tá? Hoje não é culto para dar glória, viu? É culto para nós aprender. Entender os diferentes tipos de texto bíblico é essencial para uma leitura e interpretação mais profunda e precisa. Isso permite que as diversidades literárias nas Escrituras Sagradas nos traz melhor entendimento sobre os autores, sobre o conteúdo, sobre o texto e o pré-texto, qual foi estabelecido aquele texto, aquela informação em específico. E aplicar, meus amados irmãos, esse conteúdo que eu vou passar para os irmãos, quem for ler a Bíblia Sagrada e meditar, vai conseguir discernir muita coisa. Vamos lá. Dentro da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é uma coleção de livros, certo? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Pastor, eu não sabia que a Bíblia é uma coleção de livros. Alguém já não sabia dessa informação? Bem, todos nós sabemos, né? A Bíblia, meus amados irmãos, ela é uma coleção de livros. Dentro dessa Bíblia há uma divisão, certo? Que divisão é essa? Novo Testamento, Velho Testamento. É a primeira divisão, certo? Dentro do Velho Testamento nós temos o Pentateuco, que são, pastor,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Penta, 5. 5 livros de quem, pastor? De Moisés. Após o Pentateuco, nós temos os livros históricos, que vai de Josué a Esther. E após os livros históricos, nós temos os livros poéticos. Vocês já estão conseguindo entender que a Bíblia já está começando a se dividir? Explicando, simplificando. Então, se você abrir lá em 1 Reis, você vai saber que 1 Reis é um livro histórico. Então, se o livro é histórico, ele vai fazer o quê? Vai tratar de uma história, um registro, uma ata do que foi que aconteceu naquela época. Está conseguindo? Por isso que eu falo para os irmãos que quando a gente entende o que é hermenêutica, a gente começa a pregar a Bíblia, irmão, e nós já nos encaixamos ali dentro. Então eu sei que o que aconteceu em 1 Reis foi algo histórico, certo? Após os livros históricos, nós temos livros poéticos, emocionais, que é o que? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Após os livros poéticos, nós temos livros proféticos. Ok, se eu sei que os livros históricos tratam de história, eu vou saber que os livros proféticos vai tratar de profecias, certo? Estão conseguindo, já estão percebendo como é que é fácil as coisas? Quando você aprende, não fica fácil, né? Dentro dos livros proféticos há uma subdivisão: livros proféticos maiores, livros proféticos menores. Ah, pastor, então quer dizer que naquela época tinha profetão e profetinha? Não, não é isso. Os livros de profetas maiores são os textos com maiores quantidades de capítulos e versículos, como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são registros, são históricos menores, com menor quantidade de versículos, com menor quantidade de capítulos. E aí abrange, vai de Oséias a Malaquias. Fechamos aqui o Velho Testamento. Amém? É assim mesmo. É por isso que eu falo para os irmãos, não é bom pregar teologia na igreja, mas hoje é uma aula, escuta. Novo Testamento, pastor, e agora? O Novo Testamento, meus amados irmãos, começa com a história de Jesus Cristo, certo? Certo? Ou seja, nós temos os 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Dentro do Evangelho, nós temos uma outra subdivisão, que é os livros sinóticos e o Evangelho puro. Livro sinótico é aquele mesmo versículo que às vezes você lê lá em Mateus, que você lê em Lucas e assemelha. Ou seja, o livro sinótico há uma junção, uma conexão entre eles. Agora, o Evangelho de João já não faz parte do livro sinótico. Nem todas as histórias, nem todos os relatos, nem todos os registros que temos em Lucas, temos em João. Separamos agora então, no Novo Testamento, os Evangelhos. Após os Evangelhos, temos novamente os livros históricos. Novamente, pastor, novamente. Só que agora no Novo Testamento vai tratar dos apóstolos de Cristo. Ou seja, o único livro histórico no Novo Testamento é conhecido como Atos dos Apóstolos. Bom, se eu sei que é um livro histórico e o nome do livro é Atos, quer dizer que o livro registra o quê? Os atos que os apóstolos executavam naquela época. Está vendo tanto que é fácil? Quando eu quero saber o que o apóstolo fazia, eu vou lá no livro histórico de Novo Testamento, no livro de Atos, e começo a analisar. É bom, é facinho. Depois do livro de Atos, vem as epístolas, ou as cartas. E aqui entra, e quem estava aqui na terça-feira passada, eu mencionei exatamente sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, maior em quantidade de epístolas. Não estou dizendo novamente de apóstolozão nem apóstolozinho, estou falando em quantidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai trazer registro e cartas e epístolas de Romanos até Filemon. Entenderam? Pastor, e depois? E depois nós temos novamente as epístolas.
mas agora não são as epístolas de Paulo, e sim as epístolas gerais, as epístolas universais, que vai de Hebreus até Judas. E para finalizar a divisão sistemática, eu esqueci de falar dessa palavra, da Bíblia Sagrada, nós temos o livro da Revelação, que é o que falta? O Apocalipse. Então, se eu vou ler o livro de Apocalipse, eu sei que esse livro de Apocalipse trata de uma revelação. Então, irmão, a divisão sistemática da Bíblia Sagrada é simples. A partir do momento que eu entendo, quando eu começo a analisar, irmã Helena, a Bíblia, versículo por versículo, eu consigo discernir qual é o conteúdo daquele livro, qual é a informação que me traz. Se eu vou estudar o livro de Crônicas, eu sei exatamente que o livro de Crônicas vai me tratar de livros históricos, de registros históricos. Amém? Bom, finalizando essa parte, dentro da parte sistemática da Bíblia Sagrada, nós temos as classificações ou os contextos genéricos, ou o gênero de cada um dos textos. Entenda, o que é gênero? Gênero masculino é o homem, gênero feminino é a mulher. Entendeu o gênero? Dentro da Bíblia Sagrada nós temos o gênero literário. Agora vai ficar um pouquinho mais abrangente. Nós pegou a Bíblia, sistematizou ela. Agora, dentro de um versículo, dentro de um texto, dentro de um capítulo, nós temos um contexto, nós temos um gênero literário. Entendemos que a Bíblia é uma coleção de livros que inclui diversos gêneros literários, e entender estas categorias nos ajuda a interpretar o texto corretamente. Eu vou trazer 6, tem mais, mas o tempo não dá. Primeiro gênero, livros poéticos, ou gênero poético. Não tem nada a ver com a questão da divisão sistemática da Bíblia, mas diz muito sobre. Entenda. Livros poéticos. Encontra-se em livros como Salmo e Cântico dos Cânticos. A poesia bíblica usa o paralelismo, usa metáforas e usa imagens vívidas para expressar emoções e verdades espirituais. Alguém abre para mim Salmo 23, apenas o primeiro versículo. Salmo 23, versículo 1. Entendemos, meus amados irmãos, o que é o gênero poético. Ele usa paralelismo, metáforas e imagens vívidas. E o texto que a irmã leu diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista usa essa expressão, ele está usando uma metáfora. E essa metáfora nos traz o gênero poético. Por quê? Porque Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas. Davi protegia as ovelhas. Davi alimentava as ovelhas. Quando Davi vai se referir a Deus, ele lembra que como ele era pastor, ele cuidava, ele zelava, ele alimentava, ele guardava. Ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor. Então ele está usando uma metáfora para falar assim: olha, Deus, Ele guarda, Deus, Ele alimenta, Deus, Ele protege, Deus, Ele cuida, Deus, Ele sustenta. Então, quando eu entro dentro de Salmo, eu sei que é um livro poético, e vejo uma comparação, uma metáfora, eu sei que aquele livro ali, aquele versículo, que nós lemos apenas um versículo, para vocês entenderem, que não precisa você ter o texto, você lê um versículo e você identifica. Eu sei que ele está usando de metáfora para referir que Deus é um ser que guarda, que protege, que alimenta, que sustenta e tudo isso. Amém? Amém. Segundo, aqui eu quero explicar bem direitinho. O segundo gênero são livros de registros históricos. Registros históricos. Os livros de registros históricos, como os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, e, por exemplo, os livros históricos como Crônicas, ele vai tratar com as seguintes características. Ele vai usar textos que relatam eventos históricos de relacionamento com Deus e com a humanidade.
Há uma conexão de Deus com a humanidade, certo? Agora, quando você vai ler o livro de Crônicas, nós vemos exatamente a libertação de quem? Do povo de Israel. Então, se eu estou vendo um histórico de um povo, um histórico de uma nação, e o decorrer dia após dia dessa nação, eu sei que aquele livro é histórico. E se é um livro histórico, logo ele é um gênero de registro histórico. Meio que resumiu exatamente o que eu falei. Se você pegar a nossa ata aqui da congregação, nós temos registro daqui da congregação de irmãos que foram ordenados lá em 2000, nós temos registro de pessoas que foram ordenadas, outras pessoas que foram batizadas, outras pessoas que foram excluídas. Há um registro histórico, e o registro histórico, ele literalmente faz retratar historicamente o que aconteceu. É o que acontece no livro de Crônicas, é o registro da libertação do povo israelita até chegar à terra de Canaã. Amém? Terceiro, nós temos o gênero profético. O gênero profético é encontrado em Isaías, Jeremias, Ezequiel, profeta menor, profeta maiores. Os profetas frequentemente usavam linguagens simbólicas e apocalíptica para comunicar. Quando nós vemos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, qual é a maior informação que nós encontramos lá? Não são exortações? Não são julgamentos? Exatamente isso. O gênero profético, ele vem trazer advertência, ele vem trazer julgamento. Só que no final de todos esses livros, nós temos o que? A esperança de uma salvação, a esperança de uma libertação. Então o gênero profético, ele vem trazer juízo. Então quando você vê algo registrado como juízo da parte de Deus, automaticamente nós sabemos que aquele gênero trata de um gênero profético, com cunho exortativo, com cunho instruitivo. Quarto, literatura apocalíptica ou literatura de revelação, exemplificado no livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Aqui há um paralelo muito grande, irmãos. Tem muitas pessoas que lêem o livro de Daniel, sequer imaginam que ali tem uma grande parte do Apocalipse. Vocês já pararam para ler o livro de Daniel? A gente vai falar de Daniel, a primeira coisa que nós vemos é o quê? Da cova dos leões. Mas não lembra da parte profética, não lembra da parte apocalíptica do livro de Daniel. E quando você abrange, entra dentro do livro de Daniel, você percebe que lá no meio dele, para o final, nós temos vários julgamentos, nós temos várias ações, várias linguagens, descrevendo eventos futuros. Ou seja, trata de evento futuro, trata exatamente de gênero apocalíptico ou gênero de revelações. Quinto, nós temos as epístolas, como 1 Coríntios, 2 Coríntios, como a epístola de Paulo. As cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro e João, as primeiras comunidades cristãs. O gênero de carta, o gênero de comunicação, é exatamente isso. Por exemplo, quando eu mando aquela mensagenzinha, mandava aquela mensagenzinha para vocês lá no grupo, né? Ou mandava uma como que eu falo? Uma reflexão, é como se fosse uma carta. Hoje está tudo mais moderno, né? Mas como se fosse isso, um envio. Olha a comunicação, é uma comunicação direta, não tem como vocês me retornar uma informação, é algo direto. E as epístolas são exatamente isso. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz o seguinte, que é o versículo que nós lemos na Santa Ceia: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A epístola trata mais ou menos disso. Eu recebo a informação da parte de Deus e transmito para o povo. E Paulo diz: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Há uma ponte, uma interligação. Esse é o gênero na questão de epístola. E por fim, literatura de sabedoria, que são os livros proféticos, são os livros eclesiásticos, são os livros de Jó. Esse texto explora questões existenciais, como se fosse uma biografia. Eu vou entrar numa questão aqui polêmica. Tem teólogos, irmãos, que dizem que o livro de Jó, ele é apenas uma ilustração. Tem teólogo que diz que ali é só como se fosse uma ilustração bem feita, uma história contada. No entanto,
quando você abrange no texto, você percebe que é algo biográfico, retrata a própria história. O livro de Jó é um exemplo claro do gênero literário, na questão da sabedoria. Eu registro, a biografia é isso, é registrar a sua vida, é autobiografar. O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios também, são livros de sabedoria, de transmissão de conhecimento de algo que foi vivido por quem escreveu. Entenderam, meus amados irmãos, essa divisão sistemática, que eu sei que é bem difícil, né? Nós vamos para a aplicação. E aqui eu quero pedir aos irmãos que estejam com as suas Bíblias abertas, porque a questão da aplicação é a mesma coisa de você tirar a habilitação de carro. Você fica sentado lá ouvindo o professor falar que você tem que dirigir com as duas mãos no volante, que você não pode mexer no celular, e na hora da prática, aí que você põe tudo em prática, né? Então nós saímos da parte sistemática, na parte teórica, e vamos para a prática, amém? E para não ficar tão pesado, eu dividi os 6 em 3, e eu garanto para vocês que vocês não vão usar os 6, mas vocês vão usar os 3. Primeiro, eu quero falar sobre os textos. Se nós pegarmos a hermenêutica e pegar esses 6 e dividir em 3, nós temos os textos alegóricos, nós temos os textos figurativos e nós temos os textos literais. Eu posso perguntar para qualquer pessoa aqui: irmão, o que é alegoria? O que é alegoria? Alguém sabe falar? Quando você vê aqueles desfiles, vamos falar no dia da Bíblia? Hoje não tem mais tanto, né? Mas antigamente você ia fazer um desfile do dia da Bíblia, não tinha antigamente? Pegava os carros e fazia o quê? Enfeitava os carros. E aí em cima de uma carroceria, de uma S10 ou de uma D20, a pessoa ia lá representando um apóstolo, ia lá e colocava uma Bíblia para representar a própria palavra de Deus, ia lá, colocava uma cruz, ia lá, colocava uma mulher vestida com panos compridos para representar Maria. Isso é alegoria. Alegoria é você pegar a história e transformar ela em imagem, transformar ela em algo visível. A pessoa olha apenas por uma D20 com aquela ilustração lá, ela consegue, em cima de uma alegoria, traduzir toda uma história. Então, nós dividimos de forma sistemática a hermenêutica em 3: textos alegóricos, textos figurativos e textos literais. Característica do texto alegórico: o texto alegórico utiliza personagens, eventos e elementos. Abra para mim, por favor, João capítulo 15. Nós lemos esse texto e eu vou só refrisar ele. João capítulo 15, verso 1 e verso 2. Outro irmão, uma irmã de João, um irmão, abra para mim Lucas capítulo 10, versículo 30. Primeiro, João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o Salvador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Então, nós entendemos que os textos alegóricos, ele utiliza de personagens, eventos e elementos. E o texto que a irmã diz foi o quê? Eu sou a videira verdadeira. Ele está usando o quê? Um elemento. Te pergunto, Jesus é uma árvore? Sim ou não? Você é um galho? Sim ou não? Não. Mas, com base nesse texto, com base na minha intelectualidade de entender que aqui trata de algo alegórico, automaticamente eu pego Jesus como centro da minha vida. Quem dá a seiva para o galho é a árvore. Quem que alimenta o galho é a árvore. Ou seja, eu entendo que Jesus é o centro da minha vida e que se eu me desligar de Jesus, eu morro. Simples assim. Então você pega um texto que você lê quase todo final de semana, ou todo mês você lê esse texto, e agora você entende que, se tratando de algo alegórico, que se tratando de um elemento figurativo, eu sei que Jesus Cristo é o centro da minha vida, porque Ele é a videira, e eu sou galho. E se eu for arrancado de Cristo, se eu sair de perto de Cristo, se eu me desligar de Cristo, eu vou morrer. E Deus? Aonde entra Deus? Aí a irmã leu: e o meu Pai é o
agricultor, que pega o galho que está dando fruto e arranca e limpa. E aí nós passamos a nossa vida passando por provação, sendo limpado, e nós vamos reclamar, não é isso? É. Só que quando eu pego esse pequeno versículo e traduzo e trago ele para esse entendimento, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, está me limpando, está tirando de mim tudo que não presta. Para quê? Para que eu produza mais fruto. Ou seja, Cristo é o centro, eu estou ligado em Cristo, e se eu estou ligado em Cristo, o agricultor cuida de mim para que eu tenha um crescimento espiritual. Entenderam? Amém ou não amém? Amém. Vocês entenderam mesmo? Amém. Vocês já perceberam que quando eu estou pregando, aí eu falo, irmão, mas esse texto é bom demais, já viu? Eu faço isso direto. Por quê? Porque na minha cabeça eu estou literalmente usando essas três figuras. E aí eu pego um pequeno versículo e, gente, isso aqui é esplêndido, isso aqui é bom demais. E aí que eu vou explicar. Por quê? Porque a gente vai ler a Bíblia, a gente faz assim, mas quando a gente vai analisar, a gente percebe, gente, Jesus Cristo não é uma árvore, mas Ele é o centro. Ele é a razão de eu estar vivo, Ele é a razão de eu estar de pé, Ele é a razão de eu estar aqui. Está entendendo? Eu peguei texto simples. Vamos para o segundo? Cadê? Quem vai ler para mim? Lucas 10, 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. É a mesma coisa. É um texto alegórico. No começo do texto nós entendemos que Jesus está contando uma parábola. Parábola nós entendemos que é uma ilustração, uma história. Só que a história que Jesus conta é alegórica. Por quê? Porque ele usa de elementos e mais, ele usa um evento, um acontecimento para chegar em um objetivo. Vamos lá, a história do bom samaritano todos nós conhecemos, né? Alguém é roubado, alguém é machucado e é deixado como morto. E a Bíblia fala meio morto, não é? Está escrito lá, meio morto. Meio morto é o que, irmão? Desmaiado, desacordado. E aí, na história nós vemos que passa vários personagens, não passa? Passa o pastor lá, né? Passa o levita lá. Mas Jesus Cristo dá ênfase no que atende aquela pessoa que estava ferida. Jesus Cristo fala assim, olha, mas um samaritano, ou seja, um estrangeiro. Vocês lembram da história que Jesus foi até do poço? Esqueci, minha cabeça está boa, não? A Samaria. Que aí o texto fala assim, e os samaritanos não se davam com os judeus. Amém? O poço de Samaria. O que acontece? Mais uma vez Jesus Cristo dá ênfase a um samaritano. E você lendo o texto, você entende que aquele homem que estava machucado, que foi roubado, era um judeu. E mais uma vez Jesus fala assim, olha, um estrangeiro, um samaritano, uma pessoa que nem lidava com o judeu, foi lá e ajudou. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo aqui nesse versículo? Ele está falando exatamente, desliga lá aquele ar-condicionado lá. Está frio mesmo? Até eu estou com frio. Ele está dizendo o seguinte, olha, a compaixão, o amor, a dedicação ao próximo, não pode interferir em quem você é. Não importa se você é judeu, não importa se você é samaritano, o importante é você ajudar. Compaixão é isso, é você se colocar na condição do outro. Aquele homem, Jesus Cristo está falando assim, olha, ele não estava olhando para a sua nacionalidade, ele não estava olhando para quem ele é, ele estava olhando exatamente para a situação. Ou seja, há uma identificação, há uma compaixão declarada nesse texto. Vou citar um exemplo bem chulo, tá? Bem simples, mas que nós vamos entender. É como se fosse um cristão machucado, roubado, espancado, e passam aquelas baianas do candomblé, esqueci o nome da religião deles, acho que é candomblé mesmo, acho que a religião é assim mesmo, uma religião afro essa mesmo.
Passa, e aí está o cristão caído com a Bíblia do lado, machucado, desacordado, e ela vai lá e ajuda. Está entendendo a ilustração, a alegoria? A alegoria é isso, é você fazer a imagem, você entender o contexto. Ela não importou se ele era cristão, ela não importou se o cristão às vezes critica a religião dela, ela simplesmente se colocou na posição e com compaixão foi lá e ajudou. E Jesus Cristo deixa registrado exatamente isso nessa alegoria. Não importa, o importante é você amar. Os irmãos lembram que eu disse aqui? Pode ser uma prostituta, pode ser um drogado, pode ser o que for, irmão, você tem que amar a pessoa e aborrecer o pecado. Ame o pecador, aborreça o pecado. Esses tempos atrás uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, aqui na igreja não tem ninguém que precise de uma cesta, mas tem uma pessoa ali que não é evangélica, eu posso levar a cesta para ela? Amém, lógico. Não importa, o importante é você ajudar. Por quê? Porque através de você, da sua ajuda, você conquista aquela pessoa. Conseguiram entender? Então é isso. As informações passadas no texto de gênero alegórico, ela tem por trás da alegoria, por trás dessas imagens, uma palavra tremenda, de impacto tremendo na vida de quem ouve. Por isso as parábolas. Vamos adiante? Segundo, textos figurativos. Bom, nós falamos de texto alegórico. Texto figurativo não é a mesma coisa não? Não, escuta. Característica: o texto figurativo usa figuras de linguagem como metáforas, como eu já citei. Símiles. O que é símile, pastor? É a comparação explícita. Por exemplo, quando alguém é corajoso, né? A gente costuma dizer assim: essa pessoa é corajosa como um leão. Ou quando a gente come um bolo, a gente fala: nossa, esse bolo está doce como mel. Isso é simples, é uma comparação explícita, exagerada. Usa figura de linguagem como metáfora, simples. Hipérbole. O que é hipérbole? Já é ao contrário, é exagero intencional. É o exagero intencional. Por exemplo, Salmo 6,6. Quem pode abrir aí? Salmo 6,6. Meu Deus, vou ter que correr. Salmo 6,6, Salmo 6,6, Salmo 6,6. Corre. Já estou cansado. Escuta. Já estou cansado do meu gemir. Toda noite inunda a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isso é uma hipérbole. Toda noite, tem versões que falam assim, olha lá: toda noite eu faço nadar a minha cama. Por quê? Porque com as minhas lágrimas eu molho o meu leito. Está vendo o exagero? Consegue entender? A pessoa tem que chorar rios e rios para poder alagar e a cama ficar flutuando, nadando. Não é isso? Está lá no texto, ó. Então quando você entende, irmão, é aí que eu, nem no detalhe missionário Valdirene, que quando você pega um textinho desse tamanhozinho como o verso 6 de Salmo 6, você fala assim: nossa, gente, esse negócio aqui é legal demais, olha para você ver. Mas você não pode levar de forma literal. Nós vamos chegar no terceiro. Se você for levar o pé literal, você vai pensar assim: nossa, tadinho dessa irmã, desidratou totalmente. Não tem líquido mais no corpo dela, alagou o quarto, a cama nadou, né? Vamos adiante. A palavra ou frase não são para ser entendidos literalmente, olha aqui que eu acabei de dizer, mas de forma simbólica e comparativamente. Vocês conseguem entender que a gente olhando esse texto vai falar assim: não, realmente a pessoa estava sofrendo, realmente a pessoa chorava muito, mas não ao ponto de alagar, mas ela estava tremendamente amargurada, tremendamente sofrida. Então há uma comparativa, você não pode levar ao pé da letra, você entende que por esse versículo você fala assim: não, esse salmista estava sofrendo. Amém? Vamos para o exemplo? Mateus 5,14. Mateus 5,14. Ou irmão ou irmã, abra João 10,7. Já estou partindo para o final, irmão, eu acho. Nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vós sois. É o 14? Vós sois a luz do mundo. Aí, tá bom. Olha para você entender o que é um texto figurativo. Irmão, você é luz?
Você é lâmpada. Se acabar a energia, você pode falar assim: Senhor, acende. Pode ou não? Não. Mas o texto está dizendo: olha, vós sois a luz do mundo. O que é figurativo aqui? Um usou um objeto. Jesus está dizendo: olha, vocês têm que influenciar, vocês têm que iluminar. No meio das trevas do mundo, você faz a diferença. Você tem que ser exemplo no seu trabalho, você tem que ser exemplo na sua casa. No meio da escuridão de pecado, você tem que ser a luz que vai direcionar: olha, não faz isso aqui não. Você tem que ser aquele que apazigua: não faz isso aqui não. Você tem que ser a luz. Agora a gente consegue entender que quando o Senhor Jesus Cristo diz: olha, vocês são luz, Ele está dizendo: olha, vocês têm que fazer a diferença no meio das trevas. Quem que encontrou o próximo versículo? João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Repito: Jesus é porta, irmão? Não. Sim ou não? Não. Agora quem chuta dizer o que Jesus quis dizer nesse versículo? Jesus é a estrada? Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: olha, tem que passar por mim. Não tem como você entrar nesse ambiente, não tem como você entrar no céu, não tem como você acessar o Pai se não for por. Mas e a janela, pastor? A Bíblia fala que aquele que salta pela janela é o quê? Ladrão. E salta E aonde que é o caminho do ladrão? Não é o inferno? Então Jesus está dizendo: olha, de forma figurativa, de forma de gênero figurativo, está dizendo: olha, não tem como você alcançar a salvação. Não tem Maria, não tem João. Salvação somente por mim. Eu sou a porta. Aleluia. Amém? Ó, saiu um aleluia, glória a Deus. Maravilha. Deixa eu contar um negócio para vocês. Mateus 5:29 vai dizer assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti. É outro texto figurativo. Seja sincero, irmão. O que você tem visto? Esse dia eu fui abrir a Bíblia JFA online no celular. Quando eu abri, não vem aquelas propagandas de vez em quando, mas normalmente vinha da Shopee, normalmente vinha do Mercado Livre, normalmente vinha da Amazon. De repente eu abri, irmão, veio tanto de mulher de lingerie. Hoje, estava do lado do meu tio. E eu falei: aqui, tio, eu fui abrir a Bíblia aqui, ó. E aí, eu pego esse texto e fala: se o teu olho direito te fizer tropeçar, irmão, você já pensou se eu levo literalmente isso aqui? Eu ia arrancar meu olho e vá. Mas é sério, não está na Bíblia? E a Bíblia completa: mas é melhor você entrar no céu faltando um membro do que perder o corpo inteiro para o inferno. Irmão, sabe o que Jesus Cristo estava dizendo? Filho, se você tem próximo de você, se tem algo próximo de você que te faz pecar, afasta-o, lança fora. Tem amizade que te conduz ao inferno, tem pessoas que te conduzem à tentação, tem pessoas que te afastam de Deus. Se tem, afaste dele. Deixa eu contar uma história para você. História, presta atenção. Tinha um homem que estava muito aflito, angustiado, tinha perdido todo o seu dinheiro. E aí ele, na angústia, ele pensou o seguinte: eu vou ler a Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada eu vou encontrar uma solução. E aí ele abriu em Mateus 27:5. E em Mateus 27:5 está dizendo assim: e foi Judas e se enforcou. Não, mas não tem lógica, isso não vai acontecer comigo. Eu não acredito num negócio desse. Não, eu vou abrir a Bíblia de novo. Aí ele foi e abriu em João 13:27. E diz assim: e foi Judas e se enforcou. E o que tem que fazer, faça depressa. Primeiro ele leu: e foi Judas e se enforcou. Ele está caçando uma solução. Parece que volta na Bíblia. E aí ele ficou na dúvida se foi Deus mesmo que falou. Não, ele abre e fala assim: olha, o que tem que fazer, faça depressa. É história, viu? Mas se fosse levar o pé da letra, já pensou, irmão? Nós temos que ter cuidado com aquelas caixinhas de promessa, viu? Nós temos que ter cuidado. Outro:
Havia um crente jovem, um jovem crente, que era amigo no colégio de uma menina, e essa menina terminou o namoro dela com Zé Droguinha, entre aspas, né? E aí ele começou a andar com essa menina, e essa menina resolveu chamar ele para o namoro. Escuta, e aí ele pegou e falou assim: não, eu vou orar primeiro e vou ler a Bíblia. E aí ele pegou, abriu a Bíblia em 2 Samuel 12, 24. E em 2 Samuel 12, 24 dizia assim: então Davi consolou a Betseba, foi para o quarto com ela, deitou-se com ela e concebeu com ela um filho. E aí o jovem pensou assim: pronto, vou consolar a namorada do Zé Droguinha. Já pensou, irmão? Está entendendo por que nós temos que ter discernimento da palavra de Deus? Ah, foi um momento de descontração? Foi, mas pare e pense. Quantas vezes no momento da angústia, no momento da aflição, a gente não abre a Bíblia e acha um texto que nos convém? Quantas vezes que a gente está com um problema, em vez da gente orar e falar com Deus, vai abrir a Bíblia, e o que a gente lê nós lemos de forma literal. E aí, se você não tiver entendimento, se você não tiver conhecimento, se você não tiver discernimento do que aquele texto diz, nós temos que ter: ah, pastor, mas é hermenêutica não tem como. Não, tem que usar sim. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão, no momento da angústia, você vai abrir lá e vai olhar que Judas foi e enforcou. E aí você vai confirmar e vai ver Jesus Cristo falando para Judas: olha, Judas, o que tem que fazer, faça depressa. Senão, você vai estar com um colega, uma amiga lá passando dificuldade, e você vai lá e lê aqui: foi lá, deitou com ela, foi para o quarto, coabitou e teve filhos. E aí, irmão? Temos que saber, temos que discernir o que a palavra quer nos dizer. E para terminar, terceiro e último, o texto literal. Falamos do texto alegórico, falamos do texto figurativo, agora o texto literal. Vamos direto para os exemplos? Abra para mim, por favor, Êxodo 10, 13. Outro abre Gênesis 1, 1 e outro abre Atos 9. O texto literal, ele deve ser entendido literalmente. Nós entendemos que o texto alegórico e o texto figurativo, ele não é feito para se entender, para se levar ao pé da letra, mas para se ter uma compreensão. É algo que está oculto dentro do texto, que te traz meditações e reflexões que vai mudar a sua vida espiritual. Agora, os textos literais é literal. Vamos para a leitura? Êxodo 10, 20. Êxodo 20, verso 13. 20, verso 13. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Tem dúvida, irmão? Você consegue discernir o que é um texto literal, um texto figurativo? Aí vem Deus e diz: não matarás. Você vai levar o pé da letra, ou você vai achar que isso é um figura de linguagem? Não tem como. Pastor, e o que nós faz com os policiais que é pastor? Aí, irmão, você tem que ir para mais profundo. No grego, que é a tradução real, que é o significado real, aqui está falando literalmente de homicídio. Homicídio é quando a pessoa age com intenção de matar. Homicídio é quando a pessoa age com intenção de ferir, de machucar. E Deus está falando assim: olha, se você tem contra o seu irmão alguma cólera, alguma rixa, não faça, vigie. Por quê? Quer dizer que o Deus de Davi, que foi lá lutar com o gigante de Golias, não é o mesmo Deus que entregou a Moisés essa lei? É o mesmo Deus. Só que Davi agiu em nome do Senhor. E aqui ao pé da letra, na versão grega, diz assim: olha, não cometerás homicídio. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender e entender a palavra. Quem encontrou o próximo, por gentileza, lê Gênesis 1:1. Esse é o mais difícil. Gênesis 1:1. Deixa eu ler para vocês, está tão difícil achar. Número 1. No princípio criou Deus os céus e a... Isso é literalmente. Deus criou o céu, Deus criou a terra. No princípio não tinha nada. Não tem como você
vou caçar outro meio. Não tem como, é literal. Deus criou o céu, Deus criou a terra. Próximo texto, Atos 1, 9. Não, Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Aqui está falando, meus irmãos, literalmente, a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos ares. Não tem texto, não tem figurativo, não tem texto alegórico. Jesus Cristo subiu e foi recebido por anjos. E se você continuar lendo, você vai ver que os olhos de todos aqueles que estavam ali viram. Então é algo literal. Então entendemos que texto figurativo, texto alegórico, nós não podemos levar ao pé da letra, mas é algo que nos traz entendimento e compreensão espiritual. E texto alegórico é aquilo que é ao pé da letra. Não matarás. No princípio de que, oh Deus, o céu e a terra, não tem como colocar dúvida, não tem como colocar uma vírgula. É aquilo que aconteceu. Quando o Senhor subiu aos céus e foi recebido por 2 anjos, é literalmente o que aconteceu. Amém? Meus queridos irmãos, eu tentei transmitir o mais claro possível, mas eu vou repetir para os irmãos: teologia não tem como você ser mais claro. É isso mesmo, né? Falei até para você, mas vou dar um nó na cabeça de alguns irmãos aqui, mas é isso. Mas entenda o seguinte: a partir do momento que eu consigo compreender o que o texto quer dizer, o que o escritor quis dizer, o que Deus quis me transmitir, irmão, eu consigo compreender e aí sim meditar na palavra do Senhor. Eu não estou convidando você a ler a palavra do Senhor simplesmente por ler, eu estou te convidando a meditar na palavra do Senhor. Não faça como você faz no almoço, você senta e come um pratarrão de comida em 3, 4 minutos. Não, senta para ler a palavra de Deus e degusta, palavra por palavra, versículo por versículo. Analise, veja o que Deus quer falar com você por intermédio da palavra dele. Meus amados irmãos, nós como cristãos, vamos ficar de pé. Nós como cristãos, nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Salvador, e nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreendê-la, nós precisamos aprofundar, para que verdadeiramente, seja ela em texto figurativo, seja ela em texto alegórico, seja literal, irmão presidente, ela tem que causar em nossa vida uma mudança, ela tem que causar na nossa vida uma transformação, e você precisa compreender o que Deus quer falar com você.